Alguns podem estar com o espírito mais abatido, desanimado. Que ele possa sentir forças e estar confortado aqui em nosso meio, principalmente com a tua presença, Senhor, e com o poder do Deus Espírito Santo atuando em suas vidas. E aqueles que vieram aqui ansiosos para receber mais poder, que possam ser iluminados e que possam sair aqui realmente com o desejo de fazer com que Cristo volte logo. Ser com o nosso irmão agora, nesse momento que vai ser usado pelo Senhor. E que o Deus Espírito Santo use poderosamente para que a palavra que for dita aqui nesse momento, como nós lemos aqui, que são fiéis e verdadeiras, possa operar maravilhas nas nossas vidas. São bênçãos que nós agradecemos e suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos. Fechem seus olhos. Pai querido, Senhor de misericórdia, a Ti agradecemos pelas Suas dádivas e por mais um sábado que se inicia. Muito obrigado, Senhor, por uma semana que estamos concluindo e que pela graça, Pai, passamos contigo ela. Pedimos humildemente que o Senhor derrame o Seu Santo Espírito sobre esta igreja, sobre cada um de nós, para que através do Teu poder possamos levar a mensagem adiante. Em nome de Jesus, Pai, que te agradecemos e pedimos. Amém. Queridos, eu gosto de revisar um pouco o conteúdo para que não fique nenhuma ponta solta. Na noite de quarta-feira, nós vimos sobre o mal e a indignidade humana. Vimos como surgiu o mal, vimos quais são as atitudes de Satanás com relação aos cristãos, e também vimos o quão indigno o ser humano é, porque o ser humano é pecador. Por ser pecador, a única coisa que o ser humano merece é a morte. Contudo, nós também vimos que Deus estende o seu perdão a todos os seus filhos. E a única coisa, isso que nós vimos ontem, que Ele pede é que nós nos arrependamos. E também vimos que o arrependimento é uma bênção e dádiva de Deus. E que a única coisa que nós precisamos fazer é ir até Deus com o coração aberto, e Ele produzirá o arrependimento no nosso coração. Um arrependimento verdadeiro traz confissão e conversão. E na mensagem desta noite, esperar o pessoal colocar o slide aqui, nós vamos trabalhar sobre missiologia, ou sobre a linha de trabalho missionário, que é, consequentemente, a reação de toda conversão genuína. Então, peço que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Salmos, no Salmo 51. Salmo 51 foi o salmo que nós encerramos a mensagem de ontem. Salmo 51, os últimos 3 versos que nós lemos, do verso 10 ao verso 13. O verso diz bem assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Este salmo foi escrito por Davi. E o interessante, se a gente olhar no versículo primeiro, no primeiro versículo, nós temos a situação onde ele escreve, que foi exatamente quando Davi comete adultério com Batseba. Ele se arrepende, se converte, confessa o seu pecado e se converte, e a promessa que ele pede a Deus e que ele faz ao Senhor deve ser a reação de todo verdadeiro converso.
O Ivan tem uma frase que eu gosto bastante, e ele fala bastante, mas não sei se é dele exatamente, que é: todo converso nasce no reino de Deus como missionário. Ellen White. Mas a primeira pessoa que eu ouvi falar foi você. Missionarismo. Essa palavra não existe, eu inventei ela enquanto montava o sermão. É a função base de todo cristão. E como Davi, enquanto pedia para Deus um coração novo, deixou bem claro no verso 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Esse deve ser o desejo de todo novo converso. Só que não é um sentimento que passa. Não é o sentimento tipo medo, euforia, que passa durante o tempo. O sentimento de levar as pessoas a Deus, falar do Evangelho aos transgressores e ímpios, as pessoas que negam a Cristo, você levar o Evangelho a essas pessoas, esse sentimento, no verdadeiro cristão, jamais passa. Porque é como se você tivesse um bom doce, imagina um doce mais gostoso do mundo, que não vai dar diabetes, que não engorda, que não enjoa e que não acaba. Você guardaria essa informação para você ou passaria para todo mundo? E que não tivesse custo também. Vocês guardariam para você ou falariam para todo mundo? Como seria? Guardaria, mas não acaba. Tem para todo mundo e nunca vai acabar. Guardaria ainda? Quando as coisas são inesgotáveis, a gente tende a falar, para as pessoas que a gente ama principalmente. Olha, tem tal coisa, é maravilhoso. Aquele filme da Netflix que saiu. Olha, tem um filme na Netflix novo, aquela série The Chosen. Nossa, que série maravilhosa, que Jesus legal. As pessoas saem falando do que elas gostam. Daquilo que você ama, você fala. É por isso que não tem como um verdadeiro converso parar de falar do Evangelho. Porque você ama o Evangelho. Porque o Evangelho fala de um Cristo que veio a esse mundo e morreu por cada um de nós, por amor. Nunca nos negou nada. E essa é a base do início da conversão. E hoje vou trabalhar com vocês mostrando as perspectivas bíblicas de ordenanças pelo qual Deus nos trata. Vamos usar? Não está funcionando. Gênesis, capítulo 12. Gênesis no capítulo 12. Versículos de 1 a 3. Verso muito conhecido pelos cristãos. Todo mundo aqui já iniciou ano bíblico. Grande parte das vezes a gente inicia ano bíblico e para em números, né? Vai até números, Levítico, mas o verso 12, do capítulo 12, de 1 a 3, todo mundo já leu. É o chamado de qual patriarca? Abraão. E o chamado de Abraão, ele mexe muito comigo, porque ele tende a mostrar qual que era a missão do povo de Deus desde o princípio. Verso 1 diz bem assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O chamado de Abraão era para que, através dele, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Não significava, em momento algum, que era para eles se sentirem exclusivos. Quando Deus chama Abraão, era para que ele e a descendência dele fossem manancial de bênção a todo o mundo. Não era para que o judeu, que no futuro virou os fariseus, falasse: não, vocês são gentios e vocês não merecem a palavra.
Vocês são estrangeiros e não merecem a palavra. Nunca foi desejo de Deus que o povo fosse exclusivista. E é por isso que nós, adventistas do sétimo dia, também não somos. Fomos acusados disso várias vezes. Nós, como servos de Deus, devemos ser manancial de bênção a todas as pessoas. Atos, capítulo 1, versículo 8, é a grande comissão. Cristo diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, olha que maravilhoso. Quando nós olhamos para a perspectiva bíblica do Antigo Testamento, do Novo Testamento, nós vemos que o missionarismo, a direção de Deus para que o seu servo seja um missionário, seja alguém que fale e proclame a verdade, está desde o começo até o seu final. Abraão foi chamado para ser bênção a todas as pessoas. Cristo comissionou os seus discípulos para pregar o evangelho a Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. O interessante, se a gente analisar o contexto desse verso, nós vemos um conceito de expansão. Jerusalém era o lugar que eles estavam se encontrando naquele momento. Judéia era a região ao qual eles estavam pertencentes. Samaria era a cidade vizinha. E até os confins da terra, pega todo o globo. Quando a gente olha para a missão, nem todos serão pregadores do evangelho fora do seu país. Nem todos pregarão o evangelho fora de sua cidade. Mas todos têm que pregar o evangelho em casa, todos têm que levar o evangelho para a sua família, todos têm que levar o evangelho para os seus vizinhos. Um fato que não deve fugir da mente de ninguém é que o cristão tem que levar o evangelho para todo local que ele for. Se Deus te chamar para ir para a África, amém, vá. Mas se Deus te chamar para você falar para o seu vizinho que mora ao lado da sua casa, também vá. Essa beleza da missão. Deus chama cada um conforme a sua capacidade e Ele ainda amplifica os seus talentos. Mas a grande comissão é: pregue o evangelho a todos. Só que a urgência da mensagem, Mateus no capítulo 24, verso 14, nós temos o único e verdadeiro sinal que nós temos que levar a atenção quanto ao retorno de Cristo. Quando os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, que sinais nós teremos de tua volta? Cristo respondeu algumas coisas. Fala assim: olha, veja que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Haverá fomes e terremotos por todas partes. Vede, porém, não vos assusteis, pois é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E Cristo vai dar vários sinais, ele vai falar de perseguição. E aí quando chega em Mateus 24, 14, este é o verdadeiro sinal que ele fala para ser a atenção dos cristãos. E será pregado o evangelho do reino, a testemunho a todas as nações, então virá o fim. Em Apocalipse 22, versículo 20, diz bem assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Então, dentro da perspectiva que nós conhecemos, a mensagem, a pregação, sermos missionários, tanto em lugares distantes quanto nas proximidades, é uma urgência, é emergencial, porque Cristo só voltará quando o evangelho for pregado. E Ellen White vai comentar no capítulo 2 do Grande Conflito que a igreja já está sendo muito acomodada
com a realidade em que vive. E ela deixa muito claro que o amor à palavra e a pregação só retornará verdadeiramente quando as chamas da perseguição se acenderem. Agora a pergunta é: vocês querem pregar com paz, tranquilidade, em um momento propício, ou preferem pregar o evangelho, sendo perseguidos com sua vida em jogo e muitos sendo mortos pela mensagem? Qual é o melhor momento para pregar? Agora ou depois? Mas vocês podem fazer uma pergunta para mim. Rafael, eu prego. Eu falo para os outros a mensagem. Eu falo para as pessoas que elas têm que se entregar a Cristo. Eu pego e mostro para elas que o sábado é o dia do Senhor. Eu mostro para elas que o domingo será o dia pertencente à marca da besta. Eu mostro para as pessoas que devem glorificar o nome de Deus, respeitando toda a sua lei. Eu mostro para elas tudo isso, mas ninguém me ouve. Eles me ignoram, eles até tiram sarro da minha cara. Como é que então vale a pena pregar? Por que eu vou continuar pregando para pessoas que não estão me ouvindo? Bem, eu pensei isso há 5 meses atrás. O segundo trimestre desse ano foi um trimestre onde os pregadores lá na central faltaram muito. E a primeira pessoa na escala de pregação após qualquer outro pregador na época era eu. Eu cheguei a subir de 10 a 12 vezes no trimestre no púlpito. Emergencialmente, tirando os sermões que eu falo brincando da cartola. Às vezes de temas que eu estava estudando na semana. E eu cheguei no final daquele trimestre para os anciões e falei: olha, não dá. A igreja vai se enjoar de mim. Eles estão calejados. Parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Não adianta pregar. Não adianta. Esse trimestre, não me coloque para pregar. Coloque um no começo, coloque um no final e no meio, não recorram a mim se precisar de pregador, porque eu não vou. E naquele mesmo dia, na verdade no dia seguinte, na hora da minha meditação, eu estava lendo o livro de Ezequiel, eu abri Ezequiel no capítulo 33. Lembra quando eu comentei ontem que o termo Israel significa aqueles que lutam com Deus? Eu estava em luta contra o Senhor. E Ezequiel, no capítulo 33, o Senhor me respondeu da maneira mais direta que eu podia encontrar. Do versículo 1 ao versículo 9, foi a resposta que Deus me deu sobre essa minha preocupação de não estarem me ouvindo, sobre essa preocupação de as pessoas enjoarem de mim, sobre a preocupação de falar e ninguém dar bola. Diz bem assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta, e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se der por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares, para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas, se falares ao perverso para avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu
livraste a tua alma. Foi essa a resposta que eu recebi do Senhor. E daí que ninguém está mostrando sinal? E daí que eu falo e parece que ninguém ouve? E daí se eu estou falando e as pessoas não dão importância à mensagem? O mando de Deus para cada cristão é: fale. Ellen White vai dizer que todo cristão, servo do Senhor, é chamado por atalaia de Deus. E se nós temos a missão de falar às pessoas da verdade, falar desse Cristo que tanto nos amou, que tudo nos deu, que não negou a sua vida, que primeiro amou a gente, e nós não falarmos, o sangue de cada pessoa que está ao seu redor é culpa sua. Então não importa se você fala e as pessoas não ouvem. Não importa se você fala e parece que as pessoas só estão caçoando mais de você. Porque o requisito do Senhor para você é que você pregue. Alguém aqui sabe me dizer quanto tempo Noé pregou? 120 anos. Hebreus 11, verso 7, Paulo vai escrever: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Abraão pregou 120 anos para quem? Para todos. E afinal, quantos se salvaram? Quantas pessoas se salvaram com a pregação de Abraão? Contando com Abraão, 8 pessoas. Quantas pessoas existiam na época? Milhões? 1 bilhão, talvez? Todas elas ouviram a mensagem de Abraão. Ele pregou durante 120 anos. O tempo que Noé, tem uma história. Um pregador famoso, ele estava muito agitado com a mensagem. E ele fala assim: Nicodemos, homem baixinho, cobrador de impostos, roubava muitas pessoas. E contando. E as pessoas: pastor, né, Nicodemos, é Zaqueu. Ele, ignorando as pessoas, né? Não, e Nicodemos, ele queria ver Jesus e subiu na árvore para ver Jesus enquanto a multidão passava. Aí chegou um irmão com um papelzinho: pastor, não é Nicodemos, é Zaqueu. Ele: muito obrigado. E ele falando: e Nicodemos subiu na árvore. Jesus chegou embaixo da árvore, olhou para cima e falou: Nicodemos, sai daí que seu lugar é de Zaqueu. Sai daí que Abraão, que o lugar é de Noé. Noé pregou 120 anos. Muitos aqui não terão a chance de viver todo esse tempo. E nós queremos um resultado maior de pregação do que Noé? Existia uma ferramenta de pregação para Noé que nós não temos, que era Matusalém. Matusalém foi uma profecia dada por Enoque. Significa o nome de Matusalém: na morte virá o juízo. Esse é o significado do nome de Matusalém. Não é à toa que Deus faz com que ele viva mais tempo, 969 anos, dando graça e misericórdia para o povo poder se converter. E Matusalém morre no ano do dilúvio. Noé tinha um arquétipo de pregação poderoso. Ele tinha uma pessoa que era uma profecia ambulante. E ainda assim, apenas ele e sua família se salvaram. No total, 8 pessoas. Queremos nós ter um sucesso de pregação maior do que de Noé? Quem somos nós na fila do pão? O nosso dever, independentemente do resultado e da resposta da nossa pregação, é pregar. Em João, capítulo 16, 7 a 11, nós temos uma passagem que eu gosto bastante. Eu gostaria que vocês fossem na Bíblia de vocês. E é onde nós devemos aliviar o nosso coração.
Porque o dever de lançar a semente é nosso, mas de fazê-la brotar e crescer não convém a nós. A Bíblia é muito enfática em dizer isso e mostrar para nós que é o dever e poder do Espírito Santo da semente agir. Em João 16, de 7 a 11, nós temos isso. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for e vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Foco no verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do... Então, queridos, devemos ou não devemos pregar? Sim. Se somos verdadeiros convertidos a Deus e aceitamos ao Senhor verdadeiramente, sim. Devemos nos preocupar com o resultado da nossa pregação? Não. Porque a obrigação e dever disso não é nosso. O mando de Cristo é: ide, vai, pregue, para toda Jerusalém, para toda a Judéia, para Samaria, até os confins da terra. Vão e preguem. Agora, mas ele deixou muito claro antes para os discípulos falando: quem virá e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Deus. Tudo na Bíblia envolve Deus. Quem que salva o ser humano? Deus, a graça divina. Quem traz arrependimento ao ser humano? Deus, o Espírito Santo, a bondade divina, como nós vimos. Quem faz o ser humano ficar mais firme com Ele? Deus. Quem que quando você busca constantemente, você vai chegando perto onde você vê a sua sujeira? É Deus. E quem que faz a semente brotar no coração das pessoas que receberam o Evangelho? É Deus. O ser humano, muitas das vezes, age de forma egoísta, para tudo, achando que a pregação é sua responsabilidade, achando que sem ele o Evangelho não vai prosseguir. Queridos, pregação é uma bênção divina. Ellen White deixa muito claro que anjos poderosíssimos gostariam de estar fazendo essa tarefa aqui, e Deus as direcionou para nós como uma bênção dele. É um direcionamento divino podermos falar da mensagem do Senhor, porque quando nós pregamos o Evangelho, nós também aprendemos mais sobre ele. Quando nós pregamos o Evangelho, nós, consequentemente, mudaremos a nossa vida. É uma bênção de Deus poder pregar. Então não há sentido apenas virmos para a igreja e colocarmos a cadeira nos bancos, apesar de muito confortáveis. Não faz sentido virmos aqui esquentar apenas o banco. Colocar a roupa de cristão dentro da igreja apenas. Porque se vocês aceitaram verdadeiramente a esse Deus, se arrependeram verdadeiramente do seu pecado, confessaram o seu pecado a Deus, entendendo que Ele os perdoou com toda a certeza, através da sua graça, que é imerecida da nossa parte. Se entenderam isso, a reação natural é falar desse Deus maravilhoso, independentemente do resultado. Em Apocalipse, capítulo 2, no final do versículo 10, o dito à igreja de Esmirna é: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Como eu falei, agora é fácil pregar. Agora pregar o Evangelho é algo bom, agradável. Tem pessoas sedentas, mas quando
a espada estiver no seu pescoço, quando armas estiveram apontadas para suas cabeças, a pregação vai ser mais dolorosa. E aí só teremos duas opções, como nós já temos: ou falamos do nome do Senhor, ou recusamos. Se nós não estamos prontos hoje para falar do Evangelho enquanto há paz e segurança, quando vier, como Paulo fala, a repentina destruição, não será naquele momento que nós pregaremos. Queridos, falem do Evangelho. Nós falamos as coisas que gostamos. Nós não amamos esse Evangelho? Não é maravilhoso saber que Deus morreu por nós, que Ele se esvaziou da sua posição, se rebaixou ao ser humano, veio uma vida, viveu uma vida de dores. Cristo não fingiu ser humano, Ele se tornou um humano. E é isso que às vezes nós esquecemos. O Deus Todo-Poderoso, que sabe de todas as coisas, formador do universo. Paulo vai falar em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 em diante, que ele vai se esvaziar da sua divindade, vai deixar de lado a sua divindade e vai assumir a forma de homem. Deus veio como homem. Jesus Cristo, se estava aqui na terra, agora na época do Covid, ele podia pegar o Covid, ele podia machucar o seu pé. Ele sentia dor de cabeça, ele podia sentir cansaço, a Bíblia fala que ele sentiu fome. Ele tinha as dores de um corpo humano. A única questão é que a sua essência era divina. E ele se rebaixou a tal ponto por cada um de nós. Como não poderemos falar de algo tão maravilhoso? Como me preparar para a missão? O que devo fazer? Essa é a pergunta para finalizar essa noite. E também um chamado para vocês para o culto de amanhã, que é onde eu trabalharei esta resposta. O que eu devo fazer então? Eu me arrependi. Deus produziu em mim arrependimento. Eu me converti ao Senhor, eu mudei o rumo da minha vida. E eu quero falar dessa mensagem. O que eu devo fazer então? Qual passo eu devo seguir? Sobre isto, nós veremos amanhã. Então, não deixem de vir amanhã. Porque o passo fundamental, diário, da jornada cristã, que é o passo chamado santificação, é sobre isso que nós falaremos amanhã. Gostaria de chamar o grupo de louvor aqui para cima. E enquanto eles estiverem cantando ao Senhor, enquanto eles estiverem louvando, vocês coloquem-se em pé com o coração pensante, para quem eu ainda não testemunhei o Evangelho. O que falta para ser o verdadeiro missionário do Senhor? Vamos colocar em pé então, cantar o hino 269, Sal da Terra. Jesus nos deu essa missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir. O amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal. Sal da
Queridos, fechem seus olhos. Senhor, Pai de dignidade, estamos na Tua presença, Senhor, compreendendo que somos indignos e pecadores, que carecemos da Sua misericórdia e da Sua santa graça. Estamos com o coração contrito, Pai, clamando para que o Senhor nos traga o arrependimento, que o Senhor produza em nós verdadeira conversão, e que o nosso coração esteja pronto para declararmos o Teu amor e o Teu Evangelho para todo este mundo. Pai, mova a nossa vida para que sejamos Teus mensageiros, pois reconhecemos que o dom da mensagem, esse ministério maravilhoso de poder falar do Teu Evangelho às outras pessoas, é uma graça que o Senhor nos concede em misericórdia. Em nome de Jesus, Pai, que nós estendemos a nossa oração nesta noite, agradecendo a Ti por este sábado que se iniciou e pedindo, Pai, que nós não sejamos próximos de Ti apenas neste dia que o Senhor santificou, mas que a nossa vida, dia após dia, minuto após minuto, seja uma declaração constante do Teu Evangelho. É em nome de Jesus, Pai, que nós te clamamos e pedimos. Amém.